Marcos era como uma criança enquanto cuidadosamente guardava documentos em sua luxuosa pasta de couro. A energia revigorante de hoje o deixou em um estado de espírito muito alegre e ele se sentia pronto para encarar o dia. Ele tomou um café da manhã leve de omelete e suco de laranja antes de calçar seus melhores sapatos. Este era um dia essencial para seu negócio e ele queria estar no seu melhor. Depois de uma longa busca, ele encontrou o parceiro perfeito para se juntar a ele em seu negócio de construção. Ele estava absolutamente extasiado por ter o destino ao seu lado e lhe apresentar uma oportunidade tão incrível. Sandro foi um parceiro de negócios excepcional e ele não poderia ter pedido por alguém melhor. Ele era alguém com grande experiência quando se tratava de atividades comerciais em setores diversos. Marcos precisava de alguém que tivesse fortes conexões com o mundo dos negócios e indivíduos influentes. Ele encontrou essa pessoa nele. Sandro era o candidato ideal para o trabalho devido às suas extensas capacidades de networking. Sandro era um empresário brilhante e sua parceria na construção ajudou a impulsionar significativamente o lucro deles. Com sua dedicação e trabalho duro, eles foram capazes de construir o negócio do zero e desfrutar dos frutos de seu trabalho. Marcos teve que passar por muitas dificuldades. Nos últimos anos, ele começou a delegar muito mais e alcançou um ponto em sua vida em que podia se permitir mais tempo para si mesmo, já que começou a ter mais tempo livre. Ele começou a contemplar a ideia de começar uma família, afinal de contas, ele tinha mais de 35 anos e não queria se tornar um pai mais velho. Ele queria ser capaz de testemunhar seus filhos crescerem e irem para o mundo. Marcos também queria experimentar o que era ter netos e vê-los passar pela vida. Claro, ele era um empresário, ele tinha muitos planos. Ele não era como muitos de seus amigos próximos que não queriam perder a diversão de sua juventude. Ele não queria se arrepender de não ter filhos quando estivesse velho e grisalho. Por outro lado, Marcos não tinha nenhuma pessoa específica em mente como uma possível parceira. Ele não estava em um relacionamento há muito tempo. Ele passou por várias candidatas em potencial e até mesmo a submeteu a testes para avaliar seus sentimentos por ele. No entanto, as mulheres sempre falhavam nesses testes de maneira espetacular, deixando claro que estavam interessadas apenas em seu dinheiro. Marcos queria uma mulher modesta e respeitável que estivesse interessada em construir um lar e acender um relacionamento amoroso com ele. Mas era difícil encontrar uma mulher assim com paixão genuína, especialmente entre a alta sociedade. As mulheres da alta sociedade muitas vezes eram astutas, mais preocupadas em gastar mais que seus vizinhos e ter um cabeleireiro melhor que suas amigas. Foi difícil ver através delas e descobrir quem tinha sentimentos genuínos por eles. Marcos, apesar de seu recente sucesso, nem mesmo contratou uma empregada doméstica para si, preferindo cuidar da casa sozinho. Ele veio de um lar humilde onde não se afastavam do trabalho duro, mas sim o apreciavam. Enquanto pensava em sua vida diária, ele juntou todos os seus documentos e finalmente saiu do apartamento. Ao sair do prédio, ele deu uma olhada nas janelas de seu luxuoso apartamento de 4 quartos no último andar. Ele era agradável aos olhos, e também havia um carro de luxo estacionado no estacionamento. Enquanto caminhava em direção a este carro, de repente sentiu um toque leve em seu braço. Ele se virou e viu uma menina mal vestida por volta dos 8 anos. Sua aparência deixava claro que ela era uma mendiga típica. Marcos esperava ouvir um pedido de dinheiro, mas em vez disso, a menina disse algo que o fez sentar-se em um banco e pensar profundamente. Uma coisa era certa após este encontro: ele não iria à reunião com Sandro. Anos antes desses eventos, Marcos estava em uma situação igualmente boa. Ele era muito mais jovem e sua vida era muito diferente da sua situação atual. No entanto, isso não abalou seu espírito, mesmo que ele não fosse fabulosamente rico.
Ele morava com sua mãe em um pequeno apartamento apertado e trabalhava como programador comum em uma pequena empresa de computadores. Mas ao mesmo tempo, ele tinha uma felicidade muito maior e valiosa na vida, sua amada namorada, Sofia, a quem ele já havia proposto. Eles só precisavam marcar a data do casamento. Marcos e Sofia foram dar um passeio ao longo da margem do rio em um dos parques de uma pequena cidade, aninhada nas montanhas. A cidade era incrivelmente bonita, mas não era frequentada por turistas com muita frequência e as oportunidades de emprego eram limitadas. Sofia também não conseguia encontrar trabalho lá, apesar de ter se formado na faculdade de pedagogia. Ela estava morando com a avó por um longo tempo, mas a garota estava hesitante em depender da renda limitada da avó e queria começar uma nova vida com seu namorado em melhores condições. Então ela queria se mudar para a grande cidade após o casamento. No entanto, ela não estava ciente do obstáculo que viria com essa decisão. Sua avó, aos 80 anos, cuidava profundamente de sua neta e queria que ela tivesse o melhor, mas ela tinha dúvidas sobre o futuro dela com seu namorado, Marcos. Ela não confiava nele para ser um parceiro confiável e protetor para sua neta. Devido aos seus problemas com a lei no passado e seu comportamento errático durante sua juventude, apesar de ter mudado sua vida e se tornado bem-sucedido, Marcos não conseguia deixar para trás seus erros do passado. Ele percebeu que as pessoas o julgavam com base em seu passado, e ele não podia mudar isso, mesmo que tivesse mudado e se tornado uma pessoa responsável e trabalhadora. A senhora acreditava que uma vez um transgressor da lei, sempre seria transgressor da lei, e ela compartilhava essa opinião repetidamente com sua neta. Sofia, você vai se arrepender de estar com esse cara. Termine com ele antes que seja tarde demais. Há tantos homens bons e trabalhadores por aí que tratariam você bem, mas em vez disso, você está grudada no Marcos como se ele estivesse revestido de mel, disse a avó. Oh, vovó, por favor pare de falar assim, o Marcos me ama, e eu o amo. Ele mudou e o que aconteceu no passado já ficou para trás, respondeu a garota afetuosamente. Apesar de suas perspectivas diferentes, elas foram capazes de evitar grandes conflitos. É provável que Sofia ainda tivesse saído com seu namorado se não fosse por sua última caminhada juntos naquela bela noite de verão. Tudo parecia perfeito, o céu estava claro, o ar estava cheio do agradável aroma da folhagem subtropical. Marcos pegou a mão de Sofia e a levou por um caminho sombreado à beira-mar e compartilhou com ela seus planos de se mudar. Vamos alugar um apartamento primeiro. Minhas economias são suficientes por enquanto, mas assim que nos estabelecermos em um lugar, começaremos a procurar empregos. Já tenho alguma renda do meu trabalho remoto, então não acho que teremos problemas financeiros. Espero que você não precise trabalhar no final, porque é dever do homem prover para sua família, o rapaz disse com um olhar astuto para sua amada. Eu confio em você e espero que tudo dê certo para nós, estou apenas preocupada com minha avó, como ela ficará sozinha, respondeu Sofia, segurando a mão do namorado firmemente em sua pequena palma. Qual é o problema? Nós nos estabeleceremos e a traremos conosco, já que você pode perceber que ela é bem educada e tem um bom senso de humor, apesar de sua idade. A sua avó está em ótima forma. Sofia não contou ao seu noivo sobre a opinião da avó sobre ele para evitar magoar seus sentimentos. Claro, sua avó nunca se mudaria para a casa de alguém que ela odiava. O jovem casal estava tendo uma conversa agradável enquanto caminhavam pela margem do rio, quando de repente o desastre aconteceu. Um forte rugido ecoou das montanhas acima e o chão tremeu, embora isso não fosse incomum, já que eles moravam em uma zona sismicamente ativa e pequenos terremotos ocorriam regularmente na área. Mas desta vez, a natureza parecia ter liberado toda a sua força, desencadeando uma poderosa corrente de lama na cidade com fúria. Ela arrastou tudo em seu caminho, se aproximando rapidamente do local onde o casal estava. Infelizmente, Sofia e Marcos estavam diretamente em seu caminho, e era tarde demais para escapar. A estrada atrás deles estava bloqueada por uma grande fenda e à frente deles havia um rio turbulento.
Antes que pudessem sequer piscar, foram levados pela correnteza de lama diretamente para o rio. Enquanto as mãos dos amantes se soltavam, eles conseguiam gritar seu amor um pelo outro antes que a correnteza os consumisse. Uma semana se passou e Marcos, mancando com o auxílio de uma bengala, foi à casa de sua amada que havia sido atingida pela enchente. Marcos havia sofrido uma lesão na perna após bater no fundo rochoso do rio, mas ele conseguiu chegar à margem onde foi resgatado e levado para o hospital. Apesar de sua lesão, Marcos estava determinado a ver sua parceira de vida. E assim que pôde, ele correu para a casa de Sofia. No entanto, quando chegou, foi a avó de Sofia que atendeu a porta. Ela estava vestida de preto. Sofia? Onde ela está? Ele perguntou freneticamente. Eu a avisei tantas vezes para ficar longe de você, mas agora ela se foi. É tudo sua culpa. Você a levou para aquele parque amaldiçoado, e agora a morte dela está na sua consciência, gritou a mulher para ele. O mundo de Marcos estava girando enquanto ouvia suas palavras. Ele se sentia culpado pela morte de sua amada. Ele foi ao parque onde haviam planejado ir após a caminhada nas montanhas. Sobrecarregado pelo choque, Marcos desabou no chão na escadaria, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto perdia o controle. A idosa continuou a repreendê-lo antes de bater a porta, declarando que ele nem era digno de visitar o túmulo de Sofia. Incapaz de suportar a dor, Marcos saiu da cidade naquele dia consumido pela tristeza e culpa. No entanto, o que Marcos não sabia era que a história contada não era verdadeira. Na verdade, Sofia tinha sobrevivido à enchente e estava no hospital não muito longe de onde Marcos estava. Marcos tinha morrido e sido arrastado pela correnteza, a avó de Sofia disse à neta, mentindo para ambos a fim de separar o casal e manter Sofia perto dela depois de receber alta do hospital. Sofia estava desolada e lutava para seguir em frente. No entanto, ela encontrou forças para continuar, pois agora estava carregando o filho de Marcos e decidiu não contar à avó sobre isso ainda, já que ela tinha um coração fraco. Infelizmente, Sofia nunca teve a chance de contar, pois aparentemente Deus puniu a avó mentirosa por suas ações cruéis. Ela morreu de um ataque cardíaco apenas um mês depois que suas mentiras foram contadas. Era claro que Sofia não podia continuar vivendo em uma cidade onde perdeu dois de seus entes queridos mais próximos tão rapidamente. Como resultado, ela, como seu noivo, decidiu vender seu apartamento e procurar a felicidade em terras estrangeiras. Seu objetivo era eventualmente comprar uma casa pequena e antiga nos subúrbios, onde ela pudesse pegar o trem para o trabalho depois que sua filha fosse grande o suficiente para a pré-escola. No entanto, por enquanto, ela estava vivendo no albergue enquanto trabalhava, mas todos os seus problemas ainda estavam por vir. Já se passaram 3 anos desde que Sofia deu à luz sua filha. Durante esse tempo, ela tem vivido no albergue, trabalhando em uma fábrica de conservas por apenas alguns meses. Felizmente, o gerente também a acolheu, permitindo que ela vivesse em um quarto enquanto sobrevivia com benefícios, economias e pequenos trabalhos de costura. E então os tempos difíceis começaram para a garota. Tudo começou quando ela conheceu uma mulher gentil e feliz na igreja onde ela orava pela alma de seu noivo. Depois de conversar com ela e descobrir que Sofia estava sozinha no mundo e tinha um sonho de ter sua própria casa, a mulher ofereceu ajuda para adquirir um local. Infelizmente, Sofia confiou nela, mas acabou que a mulher era uma golpista e a enganou. A nova casa de Sofia foi registrada em nome da mulher. Seus apelos às autoridades policiais não resultaram em nada, já que elas não viram as ações da mulher como uma fraude, pois Sofia não tinha um comprovante provando que transferiu o dinheiro. Como resultado, a mãe e a filha ficaram sem economias e logo se viram sem moradia também, porque o quarto em que moravam era necessário para o sobrinho de um dos chefes da fábrica. Sofia estava em desespero, encontrando-se sem teto com uma criança em seus braços. Ela não tinha para onde recorrer, exceto para voltar à igreja em busca de ajuda do Senhor, mesmo tendo conhecido a pessoa que a deixou sem um centavo lá.
Ela não perdeu sua fé em Deus e desta vez ele realmente ouviu suas orações e enviou este gentil senhor para ela. Benjamin morava na cidade em seu próprio apartamento confortável, mas no campo, ele tinha uma velha casa que era muito deteriorada e desinteressante para seus filhos. Foi então que o velho senhor ofereceu a mãe e filha para viverem lá. Embora o trem passasse por lá, levaria 2 horas para Sofia chegar ao trabalho, mas era a única opção disponível para ela. Então Sofia começou a viver com sua filha Natasha naquela vila remota. Com o tempo, Sofia continuou a trabalhar na fábrica, mas agora em um cargo de contadora. No entanto, seu salário não era suficiente para alugar um apartamento nos arredores da cidade, especialmente porque Natasha desenvolveu alguns problemas de saúde que exigiam uma parte significativa do salário. Sofia fez o seu melhor para ajudar sua filha e até assumiu empregos de meio período como trabalhadora da linha de montagem, mas ainda não era suficiente. Ela precisava de um medicamento estrangeiro caro que poderia ajudar sua filha. Natasha era uma criança brilhante e bonita, mas ela tinha que usar óculos por causa de sua doença. Vendo o quanto sua mãe trabalhava duro, Natasha decidiu ajudar todos os dias. Em vez de esperar por sua mãe no parque próximo, ela pegou seu chapéu e foi tocar na praça, na esperança de recolher algum dinheiro. As pessoas que passavam tinham pena da pequena mendiga e frequentemente colocavam moedas e notas em seu chapéu. Embora isso não fosse uma ajuda significativa para sua mãe, Natasha ainda acreditava que as coisas melhorariam. Um dia, como de costume, Natasha estava caminhando em direção à praça quando passou por um carro caro e ouviu uma conversa abafada entre 2 homens, um dos quais estava saindo de debaixo do carro. Natasha o seguiu, mas os homens não deram atenção à pequena mendiga. Bom trabalho, agora nosso cara vai explodir assim que chegar para a reunião com o cliente. Se ele soubesse quem é realmente o Sandro, todo esse tempo na prisão finalmente valeu a pena, disse um dos homens. Tudo bem, ele paga bem, e o resto não é da nossa conta, respondeu o cúmplice, ainda olhando para Natasha, mas perdendo o interesse imediatamente ao ver que ela parecia ser apenas uma criança. Os homens continuaram seu caminho, enquanto Natasha correu rapidamente para o carro para esperar pelo dono. Marcos ficou muito surpreso quando a pequena mendiga lhe disse para não ir à reunião porque alguns caras haviam colocado algo em seu carro que explodiria tão forte que todos no bairro ouviriam. O empresário acreditou nela e apenas para ter certeza, ele chamou a polícia que removeu o dispositivo explosivo debaixo do carro. Mas a coisa mais importante foi que, enquanto esperavam pela polícia, eles conseguiram perguntar à mendiga sobre sua história. A garota contou a eles sua história e mostrou-lhes uma foto de sua mãe, o que deixou Marcos ainda mais surpreso do que já estava. Sofia ficou maravilhada quando um homem desconhecido ligou para ela e agradeceu por salvar sua vida. Mas depois que todos os assuntos foram resolvidos com a polícia, ele pessoalmente levaria Natasha para casa. Sandro, juntamente com seus cúmplices, foi preso no mesmo dia. Marcos nunca teria pensado que seu associado confiável e respeitável faria algo assim por dinheiro. Sofia estava terrivelmente preocupada. Ficou surpresa quando uma frota inteira de carros de casamento parou em frente à sua casa e sua filha saiu triunfante do primeiro acompanhada por Marcos. Seu Marcos estava vivo e ileso. Os amantes correram para se abraçar. Natasha ficou por perto, sem saber quem era aquele homem. Você quer se casar comigo? Marcos mal conseguia sussurrar e sua companheira ficou radiante. Apesar de toda a miséria que a mulher e sua filha passaram, a alegria eventualmente retornou para elas. Sofia não guardou ressentimentos contra sua avó. Depois que a golpista foi confrontada pelas autoridades e teve que devolver o dinheiro roubado, ela sabia que sua avó só queria o melhor para ela e nunca guardou mágoas. Em um dia em que a família se reuniu no túmulo da idosa para compartilhar novidades, o céu foi de cristal claro para cheio de uma pequena nuvem que derramou algumas gotas de chuva. Parecia que sua avó estava pedindo por absolvição por suas ações.